Boa tarde para você que está chegando mais uma vez aqui na nossa super cozinha espiritual. Hoje a gente vai ter uma live incrível, uma verdadeira jornada lá nas nossas almas, vidas passadas, muito mais. Vamos falar de cura emocional, vai ter sobremesa para quem ficar até o finalzinho da nossa live e tem uma receita incrível para vocês. Gente, hoje vocês vão aprender um negócio assim, é um mata-fome. Está com fome, quer comer um hamburguinho? A gente vai ensinar vocês a fazer um hambúrguer de batata sensacional. E tá aqui com a gente a Cristina Long. Já já ela vai se apresentar para vocês. Cristina, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Grata. É um prazer ter você aqui na nossa cozinha. Eu que agradeço. Tá com fome? Tô um pouquinho. Tá um pouquinho. A gente sempre pergunta pro pessoal quem tá com fome, quem não tá. E você que tá aí, tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso super podcast Nutriluz. Eu sou o Bruno Tripeno. Já deixa aqui a sua inscrição para você não perder nada sobre o despertar da consciência, medicinas energéticas, ufologia e muito mais para fazer o seu despertar muito mais gostoso. E ainda você aprende essas receitas incríveis. Lembrando vocês que a gente deixa tudo na descrição bonitinho aqui para você conseguir replicar na sua casa todas as receitas que a gente faz. E tem também o nosso canal de cortes, Nutriluz, cortes oficial, que tem as melhores partes do nosso conteúdo. Tem a outra rede também que a gente bate foto, você fica sabendo tudo antes de acontecer aqui, então já corre para seguir a gente também lá, para não ficar de fora desses assuntos, não é verdade, Cristina? É verdade. E hoje a gente vai aprender tudo sobre vidas passadas, cura emocional, coisas incríveis. Gente, deixa eu já passar rapidez para vocês, que a nossa receita já está praticamente pronta aqui. Eu sempre deixo tudo preparado antes de começar. Para você fazer o nosso hambúrguer de batata, o que você vai precisar? Uma batata, meia cebola, salsinha, 2 ovos, queijo ralado e deixa eu ver aqui, ó, amido de milho. O amido de milho é bem pouquinho que a gente vai usar, mas precisa. E é super fácil de fazer. É só você ralar a batata. Já vou até explicar para vocês. Passa no ralador. Pode ser mais fininha, ou se você gosta da batata um pouco mais grossa, não tem problema nenhum. Rala a cebola também, mistura as duas, 1 colher de amido de milho, aí você coloca ali a quantidade de queijo ralado que você quiser e tempera a gosto. A gente vai colocar sal, pimenta do reino, páprica, aqueles temperos gostosos, né? E depois dá uma misturada, coloca os 2 ovos, vai misturando devagarinho e aí você pode colocar uma salsinha também, a gente vai colocar aqui que fica bonito, né? Dá aquele verdinho, aquele cheiro gostoso e aí é só fritar. Olha que coisa fácil, lindo, maravilhoso. Enquanto a gente vai preparando aqui, a Cristina já vai se apresentando, a gente vai entrando no nosso papo, que está sensacional hoje para quem ficar até o finalzinho. Vocês já sabem que tem aquela sobremesa gostosa. Parece muito boa, hein? É, já está quase pronto aqui, né? Tá começando a ficar pronto, já vai ficar mais bonito ainda, Cristina. Vamos lá, tá na tua mão. Seja bem-vinda, fica à vontade, manda a bala aí, vamos lá. Eu que agradeço, Bruno, tá? Sendo incrível aqui, eu tô vendo aqui, o cheiro tá bom, viu? Ah, vai começar a salsinha, né? Dá um cheirinho. Eu falei, nossa, que interessante. Dá um cheirinho gostoso mesmo. Tá, um cheiro bom. E vai ficar gostoso, garanto pra você que... Ó, eu vou te falar uma coisa, Cristina, o pessoal vem muito aqui e tiveram muitas pessoas já que vieram aqui até tiraram um sarro de mim. Ah, é? Ah, o pessoal tira, porque fala assim, quero ver se vai ficar gostoso, quero ver se não vai deixar queimar, porque a gente fica conversando, né? Eu falei, gente, vocês não sabem de nada, porque hoje a voz da consciência não tá aí, a voz da consciência sempre me protege. Ela fala, não, o Bruno dá conta das coisas e a comida fica boa. É, ele perguntou pra mim, você quer cozinhar? Não. Ah, deixa que a gente cozinha, não tem problema nenhum, não, tá tranquilo. Eu só como. Sensacional, vamos lá. Gente, lembrando vocês que o tempero é a gosto, tá? Vocês coloquem o tempero que vocês quiserem aí, tá? Não tem problema nenhum.
Vamos lá, Cristina, pode se apresentar, pode contar para o pessoal um pouquinho da sua história. Eu sou a Cristina, como vocês quiserem. Estou trabalhando há 29 anos como terapeuta. Tenho aí 13, vai fazer 14 anos de rádio. Tenho 6 livros escritos. Olha! Faço viagens pelo mundo terapêuticas, Índia, próxima viagem para o Egito em setembro. Oba! E é isso, minha vida é isso, adoro o que eu faço, adoro ajudar as pessoas, adoro... as vidas passadas, as pessoas perguntam muito, Bruno, para que serve acessar as vidas passadas? Eu Né? ia te perguntar isso. É bom acessar Olha aqui, ó, as vidas passadas. já estamos conectados aqui, que você já está até respondendo a pergunta, já antes de eu perguntar. Exatamente. E assim, é muito bom quando você está com uma questão na sua vida e você quer entender por que isso acontece. E aí você pode, né, acessar a vida passada ou você pode perguntar para os seus mentores espirituais para entender por que isso está acontecendo. Por que tal situação está se repetindo ou por que você tem um desafio tão grande? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela, sei lá, tem um filho que tem uma neurodivergência, por exemplo. Às vezes você tem uma questão que está se repetindo muito na sua vida. Às vezes você tem um desafio que você fala, caramba, só eu tenho esse desafio. Então, quando você olha para as suas vidas passadas ou entende um pouco do seu plano reencarnatório, perguntando para os seus mentores espirituais, Bruno, eles mostram. E aí você fica mais resiliente, né? Porque quando você sabe o porquê está acontecendo aquilo. Porquê, eles mostram a vida passada, como foi a vida passada, a lição que ficou daquela vida passada, o desafio que você resolveu ou não resolveu. Às vezes você vem para esta vida para ajudar alguém. Às vezes o desafio não é nem tanto o seu. Às vezes por causa de um filho você reencarna. Às vezes por causa de alguém que você, numa vida passada, tinha um afeto muito grande por carinho, sabe? Quando você fala, eu vou lá em missão ajudar aquela pessoa. Então, isso acontece muito. Por exemplo, mães, né, que às vezes têm filhos que estão adictos, por exemplo, muitas vezes essas mães vieram por causa de uma certa teimosia, né? Então elas voltam e falam, eu vou ajudar. E quando elas não conseguem ajudar, e às vezes até os filhos atentam, né, contra a própria vida, eu pego muito esses casos, Bruno, muitas vezes os mentores mostram, olha, é a 3ª ou 4ª vida que ele está fazendo isso e que você está tentando ajudar. E a pessoa, mas mais aí uma vez... a pessoa continua, mesmo sabendo, fala, putz, nossa, eu tô aqui de novo. Aí a pessoa não deve Mas geralmente quem busca é a mãe, o pai, né, para saber. Não é a própria pessoa. Não, quando é a pessoa... Sim. A pessoa tem essa chance de entender e falar, opa, então, não quero reencarnar mais de novo com esse problema. Então... Mas eu digo da própria mãe, da mãe se tocar, por exemplo, assim, uma mãe vai lá com você e tem esse acesso, que nem você acabou de explicar. Sim, os mentores podem explicar. E aí a mãe fala assim, nossa, eu tô de novo vindo aqui para ajudar meu filho, e aí ela tomar consciência disso e fala, pô, será que não seria até bom deixar... Geralmente a pessoa, ela entende que ela tem um limite, né? Que por mais que você faça tudo, realmente o que vai fazer a mudança acontecer é a consciência do filho. Sim. E se o filho não toma consciência, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode fazer, chamar todos os terapeutas do mundo, que não vai acontecer. Resolver. Mas geralmente com esse esforço de uma mãe ou de um pai que faz isso, o que acontece? Aquela pessoa começa a acordar. E aí, muitas vezes, esse esforço funciona, outras vezes não funciona. Então é isso, quando você acessa as vidas passadas, quando você acessa os mentores espirituais para entender uma situação, tudo muda. Ó, a cara tá boa, hein, gente? Tá ficando bonito! O cheiro tá maravilhoso. Tá ficando bonito o nosso prato aqui. E olha, vai ficar gostoso, hein? Poxa. Vai ficar bem gostoso. Aqui é só o preparatório, Cristina. Aqui a gente faz umas coisas bem gostosas. A gente quer caprichar pra vocês, né? Então a gente sempre capricha nas receitas, né? Isso que tem muita gente que vem aqui que acaba escolhendo até mesmo as receitas. Fala, eu gosto de fazer, gosto de comer tal coisa. Eu falei, né? Mas pode escolher. Aí a gente sempre procura escolher essas coisas que são práticas, fáceis, até pro pessoal que tá assistindo a gente conseguir replicar em casa também. Portanto, não adianta a gente fazer um negócio aqui muito, né, gourmetizado. Aí o pessoal não... não, super simples. Você falou batata, cebola, amido de milho, queijo ralado, o ovo e a salsinha. Ovo. Acabou. Simples e fácil. E o tempero, né? Temperinho, páprica, coisinha outra, tá praticamente pronta. Colocar o amido e fritar. E essa é uma batata normal?
Ah, batata normal. Que tem vários tipos, né? Batatinha normal, gente. Batata normal. Muito legal. E uma batata só, olha a quantidade que deu, que vai dar bastante coisa. Bom, então, essa questão que eu estou falando aí, explicando, é muito interessante também em outro aspecto, Bruno. Muitas vezes você saber por que um desafio está na sua vida, faz você também ter mais força para correr atrás de coisas e recursos que vão ajudar você a ficar mais resistente emocionalmente, mais forte, para você chegar a superar algo. Às vezes a pessoa ela fica num vitimismo, né? Sim. E quando ela entende que ela falou, não, eu escolhi esse desafio, só que agora eu tenho que ficar mais forte. Aí a pessoa começa a se blindar, a pessoa, o vigiar e orar, né? A pessoa começa a vigiar e orar. A pessoa começa a se blindar, a pessoa começa a ficar mais resiliente, a pessoa começa a compreender mais e muitas vezes vai se desenvolver, ter mais ferramentas para ajudar, para ser mais capaz ainda de tanto se ajudar quanto ajudar o outro. Então é todo um processo. Sim. Então eu sempre falo que tem os departamentos, né? Tem a parte emocional, tem a parte espiritual, tem a parte energética. Então a pessoa tem que entender onde ela tem que mexer primeiro. Mas até pegando o que você estava falando, você falou, né, dessa coisa de vir, escolher, mas é sempre a gente que escolhe? Na maioria das vezes, dependendo do nível que você está espiritualmente, você já pode escolher. Se você for um espírito muito, num nível muito baixo ainda, aí você não escolhe, aí escolhem por você. Porque imagina assim, ó, pensa aí, um espírito sem consciência nenhuma, que aí vão chegar para ele e falar assim, escolhe como você quer reencarnar. Se ele não tem, se ele não tem consciência verdadeira, rico, cheio exatamente, de rico, relações, loiro, de olho azul, em tal país, entende? Só Quero nascer na família real, né? Quando a pessoa ela entende que ela, poxa, meteu os pés pelas mãos numa situação, olha, isso não foi bacana, a pessoa sinceramente fala, não, eu desejo, então, vir sem isso, ou vir com essa dificuldade, ou num determinado local, com determinado nível de pai e mãe. E muitas vezes, a circunstância que você escolhe, e todos os detalhes servem para te lapidar. Só que como as pessoas não estão conscientes, o que elas fazem? Elas acham que aquilo é contra elas, então elas se vitimizam. Entendi. E aí eu falo, você escolheu ser pobre, você escolheu ser pobre, você escolheu ser feio, você mas escolheu ser feio, porque... você escolheu ter esse pai que é tão difícil, você escolheu. Mas é que porque a pessoa não tem a consciência Exato. disso, de ter escolhido. Quando a pessoa tem, ela para de reclamar. E aceita. Ela aceita, faz o que tem com o que dá e desvia, né? Porque daí você entende que a sua força não vai vir do pai e da mãe, que não tem nem para si mesmo. Não vai, entende? Aí a pessoa fala, eu tenho que me virar. Mas enquanto a pessoa não entende isso, Bruno, ela vai ficar buscando nas fontes erradas. Aí fica lá assim, né, de braço cruzado, achando que o pai tem que fazer, que a todo mãe mundo tem que é fazer. culpado. Aí a pessoa não consegue, ela bota a culpa no pai e na mãe, que esse é o ponto. É Mas aí... falta de consciência, a pessoa que não está desperta. Mas aí então, assim, por exemplo, uma pessoa, nesse caso até que você está falando, assim, a pessoa tomou consciência do karma, da vida, né, dos contratos aí, o que tem que pagar, o que não tem, tudo mais. Teria como reverter isso? Porque assim, eu pelo menos amenizar. Falar assim, tem um karma muito pesado de família. Quando você aceita, acabou o problema. Não incomoda mais. Não incomoda mais, você não vai mudar a situação, mas aí aquilo já não tem você não tem um peso, porque você vai olhar de uma outra forma. Sim. Quando você olha de outra forma, tudo muda. Você para de reclamar, você para de achar que aquilo é um problema, você entende que aquilo não é por acaso na sua vida, acabou o problema. Entendi. Esse é o X da questão. Você realmente ter a consciência do que está acontecendo e que eu escolhi. Que tem um motivo. Que tem um motivo, né? Porque pode não ter sido eu ter escolhido. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo que é clássico. Às vezes você fala assim, que as pessoas me perguntam muito, Cris, por que Deus permite que uma criança de 2 anos sofra e morra e fique lá, às vezes, fazendo um tratamento 2, 3 anos? Às vezes aquela criança, por amor, ela veio naquela situação, ela reencarnou, para poder dar a oportunidade para alguém que ela ama, um pai, uma mãe, os parentes, a passarem por aquilo tudo, aprenderem algo com aquilo. Então aquela criança sofre por amor, muitas vezes. Entende? Entendi. Então essa criança vem em missão. Entendi. Até e por aí, isso que tem muitas um pai e uma crianças mãe que passa por isso, fica transformado.
Sim. Ou não, ou revoltado. Algum impacto muito grande vai gerar. E aí você pega uma situação assim, impacta todo mundo, né? Impacta a mãe, pai, avó, médico, amigo. E aí aquela criança, muitas vezes, ela vem numa missão. Outras vezes não, outras vezes é um karma realmente que ela precisa lidar com aquilo. Então eu sempre falo que a gente não pode generalizar, nem achar que todos os casos são iguais, porque não são. Mas eles geralmente estão muito conectados. É muito interessante. Então, mesmo que não tenha sido uma escolha, às vezes vem por uma questão de karma mesmo. Assim, na outra vida você fez lá uma caca e agora você vai vir com uma doença. Para expurgar isso, para limpar. E aí, num caso desse, por exemplo, que a pessoa veio numa situação dessa karmática ali, isso também vai gerar, porque vai gerar um impacto na família. Gera. Então já aí também, tudo isso entraria dentro desse contexto dessa pessoa? Porque a pessoa não vem por um único motivo. Sim, eu sou especial e eu vim aqui resolver só o meu. Não, ela vem dentro de um contexto de várias... É feito todo um mecanismo que é muito interessante e muito inteligente, então você vem por vários motivos. Não só um único. Claro que tem um principal, mas tem vários. Tem outras coisas também que vão envolver aí, no caso, outras pessoas. Então, cada pessoa que você encontra, cada situação que você passa, não é por acaso. Esse é o ponto. Isso que todo mundo fala e muitas pessoas não dão atributo a isso. Eu falo muito isso para os meus alunos e pacientes, que até mesmo, principalmente os nossos pacientes, né? Que têm uma certa conexão com a gente. Sim. E até mesmo os que não têm, que vêm até a gente, tem um porquê. Não é somente que a pessoa veio fazer terapia com a gente. Não, existe um laço ali, né? Às uma vezes memória é um laço, compartilhada. ou às vezes a espiritualidade, quando a pessoa se coloca realmente no caminho, por exemplo, de uma resolução de algo, sinceramente, a espiritualidade começa a mandar pessoas no caminho para ser uma ponte para que a pessoa entenda ou resolva ou cure algo. Mas aí entra um ponto também. A espiritualidade, o povo das sombras, também atrapalha. Muitas vezes manda terapeutas errados, pessoas erradas, situações erradas, justamente para te alienar, para dar um enrosco na vida. Te enroscar. Então você tem que ter muita consciência. Então a gente também não tem que sair acreditando em tudo e fazendo tudo. A gente tem que observar aquilo faz bem para mim. Né? Eu conheci uma moça agora recentemente que ela estava buscando a cura de uma dor de cabeça há muito tempo, muito tempo. Foi em tudo que você pode imaginar. E recentemente ela encontrou. E aí você pergunta, por quê, né? Por quê? Porque ela tinha uma questão de vida passada, que eu já tinha olhado. Essa questão de vida passada estava relacionada a um inimigo espiritual. E ela agora conseguiu a solução. E por que ela não conseguiu 20 anos atrás? Entende? Mas eu acredito também que deve existir até um próprio tempo para que a pessoa desperte. Quer dizer, precisa desse um amadurecimento para entender. Aí entra aquilo que eu falei, cada caso é um caso, sabe? Não dá pra gente generalizar, não dá pra gente achar que todos os casos são iguais, não dá pra gente achar que é sempre da mesma forma. Aí você faz bolinho assim, literalmente? É um hamburguinho a gente vai fazer, gente. Opa! Maravilha! Olha. É só jogar aqui depois na frigideira com olhinho quente e montar o hambúrguer, gente. A gente monta o hambúrguer com a batata, deixa dar uma fritadinha e depois a gente vira. Tá pronto. Que legal. Super fácil de fazer, rapidez e fica uma delícia. Olá. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi fazer essa receita aqui. No forno. Mas, se vocês quiserem tentar, pode tentar fazer no forno também, porque tem gente que não gosta de fritura, né? Ou na air fryer. Ou na air fryer, né, que tem hoje em dia, mas dá pra fazer também. Eu acho que dá. Dá pra fazer também, é super fácil, gente. É só agora deixar fritar aqui e já tá beleza pura. Cristina, deixa eu te perguntar uma coisa, até que a gente tá falando essas coisas de... A gente já entrou com tudo no assunto. E uma coisa que é muito comum o pessoal falar, hoje em dia principalmente, é sobre essa questão do fim do karma. Todo mundo está falando isso.
que o governo oculto, os arcontos, todo mundo está perdendo força, acabou, roda de Sansara, não tem mais. E será que é mesmo? Aí, então, você nós hoje temos a oportunidade de resolver muito mais rápido algo. Mas o fim, assim, se a gente pensa em karma, é que tudo depende da definição de karma, né? Isso é muito importante. Que a pessoa entende como... Exatamente. Mas assim, nós ainda temos pessoas, e aí tá errado que eles vêm pregando por aí, nós temos sim pessoas que ainda estão reencarnando com questões que precisam ser resolvidas, que começaram em vidas passadas. Nesse sentido, o karma ainda existe. Agora, existe uma outra forma de enxergar isso, que é quando você entende que o karma, a partir do momento em que você olha para ele, você pode instantaneamente sair dele, mudar, você plasma uma outra realidade, como diz Bashar. Sim. Né? E então, quanto mais consciente uma pessoa tá, menos sujeita ela fica à roda de Sansara, ao karma. Porque aí você aceita, sempre naquele ponto que a gente conversou anteriormente, você aceita, resolve. Não vai mais incomodar. Não incomoda mais, acabou o karma. Entendi. Entende? Mas não significa que não estejam nascendo ainda pessoas com questões para resolver, não significa que você não vai ainda ter pessoas que você vai encontrar que são reencontros de vidas passadas para resolver. Nesse sentido ainda vai ter, mas tudo depende de como você olha. Isso que eu penso muito, que eu falo, mas gente, como que acabou com um negócio que é tão antigo? Tudo bem, pode ter acabado, mas ainda deve estar acabou. rolando. Acho que a forma, no sentido, é que algumas pessoas, é que como eu disse, Bruno, tudo depende do conceito, entende? De como você se coloca, do que você está interpretando que é esse karma ou não. Depende. Então, você concorda que se você enxerga que você tem um problema na sua vida que é karmático, que vem de uma vida passada, mas que eu desperto para isso, aquilo passa a não ser mais um problema, eu não tenho mais karma. Então, sair da roda de Sansara. É isso. Porque eu vou olhar para aquilo, eu vou resolver aquilo, eu vou ter resiliência com aquilo, eu vou arregaçar as mangas, fazer o que tiver que fazer, mas eu não fico emocionalmente, nem espiritualmente, nem energeticamente presa. É que na realidade, então, o problema maior do karma seria esse. Da pessoa ficar ali rodando no mesmo ciclo, com medo, insegurança. Ou com raiva, né? Com raiva, isso na minha vida, de novo, como eu resolvo, né? Minha vida, eu só arranjo o namorado pé de breque, as meninas curva de rio. Às vezes uma questão, por exemplo, uma criança que nasce com uma deficiência, né? Tem um motivo ali. Agora, aquela criança, ela pode te impactar pro resto da vida, parar a sua vida, ou você pode fazer de um limão uma limonada. Além de ajudar a criança a se ajudar, criar um monte de ferramentas para resolver aquilo e aquilo não ser um problema. Aquilo passa a ser uma solução. Sim. Aquilo passa a ser assim, você possa ter uma outra visão. É que aí você acredita que a pessoa começa realmente a entrar numa questão de mais aprendizado, de evolução espiritual, de compaixão, acabou amor. o problema. O problema, ele tá... Hoje por acaso eu fiz uma live de manhã sobre isso lá no YouTube e eu falei sobre isso. Eu falei, olha, como você se define, ou como você define um problema, te mostra se você está preso ou não nele. Então eu posso dizer, minha mãe fez isso pra mim, e aí eu conto esse diálogo pra mim eternamente, e eu acredito que isso acaba com a minha vida até hoje, estou presa. Entendi. Se eu enxergo que essa mãe fez o que ela podia, de acordo com o que ela sabia, de acordo com a força e o entendimento que ela tem, e que sim, eu passei por isso por algum motivo, mas beleza, eu não preciso ver que eu enfraqueci com isso, e sim que eu me empoderei com isso, acabou o problema. O caminho é outro. O caminho é outro. Então a questão é esse significado que você dá, esse olhar para aquilo. O olhar que a pessoa tem. Exatamente, acabou o problema. Sensacional, e mais sensacional ainda, olha gente, eu tô morrendo de fome hoje de novo. Na última entrevista eu tava morrendo de fome e hoje tá acontecendo a mesma coisa. Eu tô sem comer desde, mas tô quase torto aqui. Por isso que eu tô de olho nessa comida. Cristina, você que tá olhando aqui, conta pro pessoal. O cheiro tá muito bom, viu? E tá ficando bonito também, ó, só um hamburguinho aqui. Vamos fazer assim, gente. Até aproveitar, né, pegar tudo isso que a gente já tá falando, Cristina. Nossa, o papo hoje vai longe, que eu tô vendo. Mas também já pegando, então seria tudo que meio que escolhido pela gente, assim, a família, os amigos. Muitas coisas a gente escolhe de forma inconsciente, né? Então, é inconsciente, mas ao mesmo tempo são lições e oportunidades para você se lapidar. Como eu disse, se uma coisa te aconteceu, um perrengue te aconteceu,
eu posso enxergar isso como uma oportunidade para me lapidar, mesmo que o povo das sombras colocou uma situação na minha vida que fez eu me atrapalhar, fez eu perder tempo, beleza. Mas se eu enxergo que isso é um problema, que eu sou vítima, vira uma coisa gigante e te impacta. Se eu enxergo que eu falo, opa, isso me mostra cada vez mais que eu tenho força e que isso não me pega, só respinga, o que acontece? Você ganha força. Sim. Então aí você para de sucumbir àquilo. Então tudo depende, Bruno, do significado que você dá. Eu trabalho muito isso na mente das pessoas. É que eu acho que dessa coisa, acho que o pessoal, né, você pode confirmar isso pra gente, acho que o pessoal reclama mais essas coisas de família, né, de pai tóxico, mãe tóxica, ou que abandonou. Sim. Então os problemas de família acho que são mais, que a gente até mesmo percebe essa coisa do karma, de eu tenho uma família que tem um monte de problema, tem um monte de coisa. Sim, sim. Então isso também seria tudo escolha. E são oportunidades de se lapidar. Às vezes Sim. a gente, você sabe que é muito interessante, às vezes a gente enxerga que uma pessoa tóxica realmente a gente enxerga a pessoa tóxica. Mas aí a gente enxerga pelo ângulo errado, do tipo, a pessoa é tóxica e ela atrapalha. Ao invés de você pensar assim, a pessoa tóxica é uma oportunidade para você ficar na sua resiliência, ficar no seu equilíbrio, não sucumbir àquilo, desviar e chegar onde você quiser. Então, às vezes, uma situação tóxica, ela é uma oportunidade, mas as pessoas caem na cilada, que aí você começa a lutar contra a pessoa tóxica, você se chateia com a pessoa tóxica, você mede forças com a pessoa tóxica. Aí você não... Você não está olhando para você, né? Você está olhando para o outro, dando atributo, o outro está me fazendo, o outro... Mas a pessoa não percebe que está deixando também, né? Exatamente. Mas até eu queria te perguntar uma coisa, porque o pessoal vem aqui, né? A gente separa as coisas para fazer entrevista, tudo, mas eu também acabo sempre tirando as minhas próprias dúvidas, né? Porque assim, eu já tive situações na minha vida que assim, ficou muito claro para mim que tudo já estava armado, tudo já estava programado para aquilo acontecer. Arquitetado. Nossa, impressionante. Não, mas a gente passa por essas situações mesmo. Eu falo, gente, mas tava assim, sabe, o A tava ali depois do B, e aí tinha o C, o D. Mas isso é o plano reencarnatório. Muitas vezes você vem com essa incumbência de passar por determinadas coisas e se lapidar com isso. E aí que eu falo que nós estávamos bêbados quando nós assinamos o contrato, né? Não é possível para escolher isso. Como que eu quis isso pra mim? Não, mas olha isso que você falou, Cristina. Eu converso muito com meus amigos e a gente fala bem isso. Assim, nossa, a hora que eu voltar lá, eu vou pegar quem que me fez assinar um papel. Quem que me fez assinar? Ou se eu mesmo fiz, eu quero me dar um chacoalhão lá no meu superior. Fala, seu maluco, como é que você se colocou nessa enrascada, essas coisas? Então, fica muito, pra mim pelo menos, ficou muito óbvio que existia uma programação ali. Porque foi tudo tão perfeito. Já passei por situações assim. Você fala, gente, foi programado isso aqui. Isso aqui foi programado. Não é possível ter sido uma coisa do acaso, ou, eu encontrei aquelas pessoas. Não, e não foi só uma pessoa, são várias pessoas que a gente tem um encontro. O que acontece é que quanto mais consciente você está das coisas, mais você consegue dominar as situações e não cair tanto em armadilhas. Mas as armadilhas também estão no nosso plano, para nós lapidarmos, nos lapidarmos. Esse é o ponto. Mas aí quando a gente se aliena, a gente não está consciente, a gente não está prestando atenção, você cai de novo na situação. Porque, pelo menos assim, vou falar por mim, né? Quando eu vejo, eu já fiz. Você já está na situação, aí você já está se enroscando ali de novo, você já está preso no problema, você fala, nossa, gente, de novo, a mesma coisa. Aí a gente começa a ter a consciência do padrão. Exatamente, e você fala, putz, é a mesma coisa que estava acontecendo. Tudo bem, mas você repara que toda vez que você passa de novo pela mesma situação, você vai lapidando um pouco? Beleza. Não, você vai melhorando. Então é a sua velocidade de lapidação. Às vezes, se fosse muito rápido, de uma vez, consciência de melhorar. Não, talvez você não conseguiria, não aguentaria. O baque seria muito grande. Então te lapida um pouco, te lapida mais um pouco, te lapida um pouco. Até o que a gente estava conversando no off, né? A coisa da gestação. Isso.
energia. E aí Quando seria uma você sai gestação da disso, alma, né? Isso, e quando você sai disso, ganha essa consciência, sai desse padrão, você não fica mais alheio não, você não fica mais atraindo esse padrão. E aí você atrai completamente esse padrão. Entendi. É bem... Olha, mas então realmente seria... Isso seria o plano encarnatório. Essas faz programações parte que da a nossa gente programação reencarnatória. Que você fala, ai, nossa, tinha um monte de coincidência, um monte de coisa, essas pessoas que não te contei. Agora sim, nós estamos num planeta onde tem muitas energias, muitas pessoas, muitas intenções, pessoas de vários níveis emocionais e espirituais. Então é mais ou menos assim, nós também muitas vezes sucumbimos a coisas que não estavam planejadas. Se você estiver no lugar errado na hora errada, depois esse apego pega algo que é desnecessário. Por isso que quando você está vigilante, desperto, você sente. E os seus mentores falam, não vai por ali, não faz isso, não faz aquilo. Mas quando você está totalmente alienado emocionalmente, você não percebe. E aí acabaria... Aí você mete mais os pés pelas mãos. Sairia dessa coisa do plano. Sai do plano. E aí, assim, a pessoa foi ali, teve um acidente, mas não tem nada a ver com... Não era tem nada a ver, não era pra acontecer, é culpa tua aí. Só que eu gosto de explicar. Imagina assim, um jogo que antes de reencarnar, você aprendeu as regras perfeitas. E alguém fala, segue exatamente as regras. Aí quando você está aqui na regra, você se distrai com uma coisa do lado, você sai da regra. Entende? E aí você vai pagar por aquilo. Exatamente, e aí você tem que voltar pro jogo. Então esse é difícil, entende? Acho que o problema é ter a usando uma consciência, outra né? analogia, fala, ó, segue reto nessa estrada e não olha para os lados. Entende? Então, assim, se você não olhar para os lados, você vai conseguir. Entendi. Só que aí passa uma pessoa aqui, passa uma situação ali, Você acaba é a tal da olhando. tentação. Sim. E aí você acaba... E até mesmo de situações, né? Você fala, tô fazendo uma coisa, e de repente aparece uma coisa muito tentadora na vida, você fala, vou mudar tudo. E vai para outro caminho. E aí dá uma zica brava. Um exemplo, você às vezes, sei lá, uma mulher tem 3 bolsas, 4 bolsas, ela não precisa de uma a mais. Quando ela tá racional, ela conhece, ela não precisa de uma a mais. Mas na hora que ela vai numa loja, ela vê, ela sucumbe. Fica doida. doida E aí aquilo tira ela do eixo, tanto em termos financeiros, é desnecessário. É mais ou menos isso, entende? E depois então, até a própria consciência. essas coisas que alienam, essas coisas que fazem a pessoa olhar para os lados demais, atrapalham. E aí, mas aí, mais ou menos assim, teria como a pessoa... a gente saber exatamente... É difícil, não é? Como que você está saindo do caminho. Olha o cheiro bom. Eu tô falando pra você, dona Cristina, o negócio aqui é... Aqui o cozinheiro é de mão cheia, hein? Opa! Já pode se preparar, aqui já tá pronto já, tá esperando a gente. Olha que lindinho que ficou. Ficou uma gracinha, gente. Ficou super bonito, gostoso. Lembrando vocês que a gente bate uma foto, coloca lá na outra rede pra vocês verem também. Enquanto vocês não estão vendo aqui ao vivo, vocês assistem lá na outra rede. Então vale a pena você conferir lá também. E a gente voltando aqui... Então, entende? Então a gente vai ter muitas coisas que alienam a gente. Tem que estar consciente. Quanto mais consciente a pessoa está, quanto mais equilibrado emocionalmente e energeticamente, orar e vigiar, menos inteiro. você cai em ciladas. Pra não ter esses desvios. Porque senão é bem... Porque já é tão difícil você seguir o plano, ou se desviar ainda e... Exatamente, não é bem isso, Bruno. Você não tinha o plano de comprar tal coisa, comprou. Você não tinha um plano de ir em tal lugar, foi. Você não tinha um plano de fazer tal coisa, você fez. Aí você entra numa rede social, o seu plano é limpar o armário ali, você entra na rede social e fica 5 horas. Aí, de repente, não, tô cansado. Você vai demorar mais 10 Então, nós temos muitas coisas que alienam a gente o tempo todo. Sim, e que tiram a gente desse plano... Exatamente. Que a gente mesmo, muitas vezes, escolheu. Exatamente. Tira você do plano e aí já era, né? Já era. Olha, você falando disso até, Cristina, porque assim... Eu vi que você fala muito sobre os mentores, anjo da guarda, e eu gosto muito dessas coisas, né? Até mesmo por cursos que eu já fiz, que a gente cria essas conexões, tá? Então, assim, até mesmo também é uma dúvida minha, e acredito que muitas pessoas que trabalham que gostam, né? Essas coisas de sincronicidade, anjo da guarda e tudo mais, as sincronicidades que a gente tem na vida, até mesmo aquela coisa de você pegar no relógio, 11, 11, 10, 10, né?
Isso seria algum desses avisando a gente, ou o nosso mentor, ou o nosso anjo da Se guarda? você for uma pessoa que está desperta, sim, esses sinais, essas sincronias podem ser sinais de que tem uma espiritualidade ali por trás te mostrando Tentando te coisas. avisar. Mas aí você não pode se tornar esquizotérico achando que tudo é sinal. Entende? Então, eu vou dar um exemplo. O número 444, tem várias formas de interpretar, né? Mas o 444 é o início de uma resolução de algo. E o 555 é o final da resolução de algo. Está relacionado. Outro dia eu estava numa situação e eu vi justamente, claramente, o 444. Na hora eu entendi. Tá, isso vai ser resolvido. Mas eu estou no processo ainda. Quando é que eu vou chegar no 555? Às vezes demora um mês. Mas eu vou ver esse 555 em algum momento. Por exemplo, então eu entendi o recado. Mas vamos supor que eu comece a ver vários números que têm vários significados, vários sinais que têm vários significados diferentes. E achar que tudo é alguma coisa, Aí já também... entendeu? Então também precisa tomar cuidado para não... Como é que é? Esquizotérico? Não seja esquizotérico. Né? A pessoa esquisita de tanto... Fica tudo, ai meu Deus, tudo é sinal, tudo é sinal. sinal. Eu falo muito isso também para os meus amigos, eu falo, gente, tudo bem a gente seguir as pessoas, mas toma cuidado, não leva tão a sério, né? Tenha também a sua parte que você também percebe, que você sente, que senão... Você pode tomar uma desviada dessa aí. E toma. De simplesmente ficar preso a essas coisas. Ai, meu Deus. E o povo das sombras não quer que você realmente chegue nos finalmente e resolva tudo que você veio resolver. Então a espiritualidade das sombras vai tentar te alienar de várias formas. Vai tentar tirar você do eixo. E para algumas pessoas é tão fácil tirar do eixo. É só deixar a pessoa raivosa, nervosa, chateada, briguenta. Pronto. Acabou o problema. E aí é exatamente isso, que tem gente que explode com a facilidade. Isso, e aí as telas no geral, as redes sociais no geral, alimentam esse emocional errado, alimentam um corpo emocional errado, alimentam um corpo de dor, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela terminou com o namorado e fica vendo música de sofrência, tá alimentando esse corpo de dor. Isso eu trabalho muito com as pessoas, né, na parte emocional. E quando você alimenta o corpo de dor, você tá preso. Você não está evoluindo. Você está fazendo assim, um disco, tocando o mesmo disco todos os dias. Na mesma música. Na mesma música, na mesma situação. Isso não faz você evoluir. Gente do céu, vou falar uma coisa pra vocês. Olha, a cara tá boa. Pra quem não acreditou que o Bruno era um cozinheiro de mão cheia, tá prova aqui pra vocês mais uma vez. Já tá pronto já o nosso hambúrguer de batata. E ó, gente, vou falar pra vocês, aquela que eu sempre falo. Tá bonito. Pode ter certeza que tá bonito. A gente já vai preparar aqui e é claro, como a gente tem feito sempre nas nossas últimas lives aqui, a gente vai deixar o nosso convidado provar aqui ao vivo para vocês verem se tá gostoso ou não. E não tem escapatória, entendeu? Cobaia, bora. A gente faz ao vivo aqui já para vocês Cobaia, adoro ser experimentarem. cobaia. Vamos ser Dessas coisas boas. Já vamos colocar a Cristina. Corrigindo. Já coloquei a Cristina de cobaia aqui para experimentar. Vamos ver se ela vai gostar do nosso hambúrguer. Apareceu um negócio lá, tá certo? Ela parece normal, fica tranquilo. Vou ver se ela vai gostar do nosso hambúrguer de batata. E, gente, vou contar um segredo para vocês agora aqui. Que eu sempre conto as coisas, conto e não conto, né? Vocês sabem que muitas receitas aqui é a primeira vez que a gente faz. Essa aqui também. A última receita foi assim. E eu tinha até avisado vocês antes. E essa aqui eu nunca tinha feito também. É a primeira vez, hein, Cristina? Tem que me dar um desconto. Não, tô dando desculpa, não. Olha que eu sou sincera, hein? Você tem certeza? Pode ser sincera, pode ser sincera. Eu falo, hein? Pode falar, eu quero exatamente isso, que você fale a verdade, até pro povo que tá assistindo a gente aí, saber se é verdade, né? Falar assim, o Bruno fica lá, esse negócio de faz comida, não faz comida, isso aqui, não presta aqui rapidinho. Pra eu pegar pra você aqui. Ela já vai experimentar aqui ao vivo pra vocês verem, gente. Olha que bonito. Bonitinho ficou. Bonitinho ficou. Vai lá, Cristina, manda bala, é tua vez. Bora. Conta pra gente. Enquanto isso, gente, eu vou preparar um prato aqui pra gente bater a foto, colocar lá pra vocês verem também, que ficou lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso. E a Cristina, enquanto isso, tá provando também, quero provar. Cortando pequenininho porque deve estar quente, né? Deve estar quente, cuidado. Toma com um pouquinho de cuidado, por favor, pelo amor de Deus. Vamos ver como é que ficou o nosso prato de hoje, pra você fazer na sua casa também. O cheiro tá bom. Tá bom o cheiro? Muito bom. Ficou bom? Não pode mentir, hein, Cristina?
Muito Tá bom. falando a verdade mesmo? Não tá faltando tempero, Acho que nada? colocaria um pouquinho mais de sal. Mas, sabia, porque eu coloco muito pouco sal nas coisas. É. Eu vou, peraí, a gente coloca. Eu colocaria Não, mais sal. Pode colocar Mas sal. tá muito bom, viu, gente? Aprovado. Sensacional, já tá aprovadíssimo. Então, gente, a gente vai fazer assim, já que a Cristina já aprovou, a gente vai dar uma garfada em paz aqui. A gente vai fazer um corte rapidez, você não vai nem sentir. Sabe do que é o tempo? É o tempo de você apertar o botão de se inscrever aqui no nosso podcast. É rapidão, a gente já volta já. Já estamos todos daquele jeito, de barriga cheia e coração quentinho. Que delícia, gente. Conta pra esse povo, Cris, como é que tava o nosso hamburgão de batata? Muito bom, adorei. Gostoso, adorei. né? Muito bom, viu, gente? Fácil de fazer. Dá pra fazer Uma facinho em delícia. casa, fica gostoso, nutritivo, aquele jeito Nutriluz de te ensinar as coisas, né? A gente tem mais um pouquinho de papo ainda com a Cristina Long, já tem sobremesa, aguenta aí que a gente já tá terminando, tem a parte boa pra você. Vamos lá, Cristina, deixa eu aproveitar, vamos pegar o fio da coisa que a gente tá conversando aqui. E eu tenho mais uma dúvida também, eu tô cheio de dúvidas hoje na nossa live aqui, que eu acredito que seja a dúvida do pessoal aí também. Eu já ouvi dizer que quando a gente tem, falam muito essa coisa, de alma gêmea, eu não levo muito Tem alma isso. gêmea, chama gêmea, né? Que são diferentes. Mas nem por isso. Vamos pegar uma relação kármica. As pessoas que têm relações amorosas que são kármicas. Uhum. Eu já ouvi dizer e até eu ouvi dizer relacionado a alma gêmea. Sim. Que normalmente esses relacionamentos de alma gêmea são meio conturbados karmaticamente falando, né? Uhum. E eu já ouvi dizer que quando acontece isso, só acontece com pessoas que estão nas últimas passagens aqui. Quando é chama gêmea. Alma gêmea não. Chama gêmea. A Então, chama são gêmea as últimas vidas da... porque a chama gêmea, na verdade, você vai encontrar ao longo de algumas vidas a sua chama gêmea para que ela te lapide e vice-versa. Então, dá aquele choque, aquele perrengue, geralmente não ficam juntos, geralmente é cheio de transformações e depois que a pessoa vai embora, você se transforma, a pessoa te muda, ela te eleva para um outro patamar, mas é doloroso, não é simples. E não fica junto justamente porque não está lapidado ainda, né? O dia que ambos, né, que são as polaridades, se lapidam, aí eles vêm numa outra forma de amar, que aí não tem os perrengues, e junto esse casal vai fazer algo grandioso, geralmente pela humanidade. É quando aquele casal que faz a diferença, junta se e junta e faz a faz diferença, aquela um dá força pro revolução. outro, sabe? Aquela os dois história, crescem juntos. por trás de um grande homem tem uma grande mulher, por trás de Sim. uma grande mulher tem um grande homem. Sim. É isso. Mas então, aí até para o pessoal entender, o que seria a diferença de chama gêmea e alma gêmea? Alma gêmea, nós temos 144 almas gêmeas. Então é você mais 143. A cada 144 almas forma-se uma mônada, que é um grupo de almas. Então, todas as 143 almas da sua mônada são consideradas almas gêmeas, com grande afinidade. Então, se encontrar uma mãe, às vezes, um amigo, alguém, sei lá, uma pessoa, um vizinho, você pode ou não encontrar essas almas gêmeas ao longo da sua vida, elas podem ou não estar encarnadas ao mesmo tempo, podem ou não estar encarnadas em lugares iguais, por exemplo, no planeta Terra, ou almas, partes dessas fractais, né? Almas estarem em outros lugares. Mas quando você encontra uma alma gêmea, você vai ter uma sensação maravilhosa com essa pessoa. É uma sensação de grande afinidade. E aí não é necessariamente um par romântico, pode ser, mas não necessariamente é. Pode ser familiar, Pode. amigo. Às vezes uma mãe é uma alma gêmea, um pai, às vezes, né? Agora tem que tomar cuidado, Bruno, porque as pessoas confundem alma gêmea muitas vezes com apego, né? Quer que seja, né? Sim. Eu acho que aquela eu quero pessoa, a minha alma energia é gêmea. maravilhosa, então eu É. quero que ela seja. E às vezes não é isso. Esse é o ponto. E aí a pessoa acaba Aí entra no que a gente estava falando, que eu vou ter um desvio. Força, e assim, tudo que é forçado não é pra ser, né? A gente força coisas que não deveriam ser. E aí, então, assim, num relacionamento desse de alma gêmea, seria uma coisa aquela coisa que tudo flui. Tudo flui, é. As pessoas, você nem precisa, a hora que você pensa, a pessoa já te manda Já uma pensou. mensagem, tá junto. Não tem competição, né? Sim. Tem realmente participação.
Parceria. Parceria, mas aquela parceria de alma, gostosa, sem nem querer nada em troca. Não tem cobrança. Não tem cobrança, é lindo. Então lindo, isso estaria mais próximo de uma relação de alma gêmea. Isso é alma gêmea, é. Agora, a chama gêmea já é par conturbado. romântico, porque tem a polaridade. Sim. E aí é mais complicado. Bom, mas então a probabilidade né, por causa dessas 143 partes que a gente tem, fica mais fácil da gente encontrar, ter essas relações por aí. Fica. Algumas vezes a gente encontra essas pessoas e às vezes a pessoa é um amigo, uma amiga, é alguém que vem só, que cruza o seu caminho por um tempo para te ajudar. Isso até que eu ia te perguntar também, eu tinha notado isso também, acabei tirando, mas como você tocou no assunto, porque acontece muito isso, né? Não só com relacionamento amoroso, mas relacionamentos de todos os tipos. E a pessoa entra na tua vida, fica 10 dias e você tem aquela coisa, fala, nossa, adorei a pessoa, meu Deus, a pessoa transformou minha vida, ou você transformou dela, e de repente a pessoa, puf. Às vezes a espiritualidade articula toda uma situação para que você passe por uma determinada situação e muitas vezes nessa situação que você vai passar, você vai ter ajuda. Vou dar um exemplo, eu atendi uma moça que ela veio com a seguinte situação, ela falou, Cris, eu encontrei uma amiga, super amiga. Na verdade, ela encontrou uma moça, começou a conversar no shopping, ficaram super amigas. Essa moça indicou uma empresa para ela, que essa moça trabalhava. Ela conseguiu uma vaga nessa empresa, uma empresa maravilhosa, com tudo que ela nunca teve, todos os benefícios, um monte de coisa. Essa moça foi trabalhar nessa empresa, e é onde essa amiga trabalhava, então ela teve 3 meses nessa empresa maravilhosos na vida dela, tanto de amizade quanto em termos de trabalho. E aí, depois de 3 meses, essa moça amiga foi morar numa outra cidade, foi embora. E 1 mês depois ela foi mandada embora. Nossa. E aí ela pergunta, por que isso aconteceu? Transformou um monte de coisa. E ela estava olhando só pro lado ruim. Perdeu o emprego. Isso, perdi a amizade. A amizade foi embora. Perdi, não dei sorte. E aí os mentores falaram, você aprendeu uma grande lição nessa situação toda. E aí quando ela foi refletir, ela falou, realmente, aquela moça me transformou. E eu precisava conviver com ela por 3 meses. Mudou a forma dela pensar a vida. Porque senão ela não mudaria. Entende? Então a espiritualidade articulou toda uma situação onde elas se encontravam todos os dias, das 8 da manhã às 7 da noite, por 3 meses, numa super amizade incrível, com vários benefícios da empresa em si. E depois era isso que ela precisava. E depois dali acabou tudo isso a moça foi embora, segue o teu caminho. Isso, foi articulado de outra forma, entende? E aí quando ela olhou para isso, ela falou, nossa, que transformação. Eu não sou, nunca mais vou ser a mesma pessoa depois dessa situação que eu vivi. Só que ela estava enxergando de uma forma negativa. E até mesmo, acredito, né, isso que você está contando, acredito que durante ali, né, a pessoa fica maravilhada, fala, meu Deus, olha a minha vida, e de repente... E demora um pouco para a pessoa ter essa consciência de poder olhar. Muitos não tem, né? Às vezes você tem um filho que passa pela sua vida e vive tantos anos e depois vai embora. Às vezes você tem uma pessoa, às vezes você tem um vizinho, às vezes você tem uma situação. Não é por acaso, entende? Às vezes é uma coisa babaca, mas é a pecinha do quebra-cabeça que faltava para você entender um quadro maior. Da tua própria vida. Então tem toda uma articulação para isso. Então a gente tem que entender que as coisas não são por acaso. Esse é o ponto. Até você falando isso, eu tenho um amigo, que é amigo já de muito tempo, e faz 1 mês atrás, ele perdeu o filho dele num acidente. Um menino de 19 anos. Nossa, coitado. Então, né, e eu fico muito com essas coisas na cabeça, né? Eu falo, gente, puta, um menino de 19 anos, alguma lição tem ali, né? Então, a gente não pode, como eu digo, generalizar. Às vezes era uma situação que poderia acontecer, tinha que acontecer dessa forma. Aí, por exemplo, numa situação dessa, às vezes o menino transforma a vida do pai depois. O pai muda a forma de enxergar a vida, às vezes monta uma ONG, às vezes faz isso, faz aquilo, ou às vezes não. Às vezes o garoto só estava no lugar errado na hora errada.
Porque nós temos livre-arbítrio. Sim. Entende? Então aí não teria nada a ver, assim, o karma dele, do menino, nem do pai, não tem nada a ver. Tava então, no lugar pode errado. Pode ser que sim e pode ser que não. Aí cada caso, Bruno, ser... é muito específico, então a gente não pode generalizar. Sim. Entende? A gente não pode generalizar, porque como eu disse, às vezes uma criança doente ou uma situação assim, acontece não por causa que a criança tem um karma, mas que ela veio por amor fazer toda uma gama de pessoas passar por aquilo. Mas aí teria né, tem como saber, perguntar para os mentores. Isso que eu ia te perguntar. Só perguntar, fazer a consulta das perguntas. As pessoas vêm muito fazer a consulta perguntando as missões, perguntando por que algo acontece ou está acontecendo, o que eu devo fazer, assim, o que eu não devo. Qual é o meu plano reencarnatório, então isso os mentores sabem. Então, eles podem mostrar. Por exemplo, se meu amigo vai lá, faz uma sessão com você, ele vai descobrir uma parte desse processo aí, por que aconteceu. E as pessoas falam, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Ou às vezes as pessoas porque falam, Cris, faz tanto sentido, e eu sabia disso, mas eu não conseguia definir. E agora está tão claro. E a pessoa fala, estou ouvindo os áudios de novo, 50 vezes. Para entrar. Porque faz tanto sentido. E aí a pessoa fica repetindo. Estava ali na minha cara. Né? Então, só que o mentor mostrou com outras palavras, com outra clareza, né? E aí tudo muda. Que eu acho que até porque numa situação dessa, né, que eu te contei, seria até complicado, né? Porque imagina, você perde seu filho ali, eu não sei, nem imagino isso, porque eu não tenho filho. Mas imagina um abalo emocional e você ter que ainda olhar para uma lição, né? Então, aí depende do nível espiritual da pessoa. Sim. Né? Depende de muitas coisas, depende do quanto essa pessoa quer fazer isso, né? Porque daí ela tem um livre-arbítrio, às vezes a pessoa trava na situação e às vezes ela fala, não, eu vou entender. E aí a pessoa começa uma busca que vira uma transformação. É isso que é bonito, né? Aí fica lindo. Aí você vê histórias assim, de pessoas que passaram por perrengues horríveis. E sai. E elas olham para aquilo e falam, não, eu entendi. Tudo isso me lapidou, tudo isso me ensinou, tudo isso me mostrou coisas, tudo isso me ajudou com outras coisas. Então, mas esse tempo de maturidade para isso depende muito de cada pessoa. De cada um. Depende. Por isso que a gente não pode condenar, não podemos julgar. Sim. Né? Porque tem... Porque julgar é fácil. A gente está de fora e fala, é só você olhar de outra forma. Mas tá naquele lugar... Então tem que ter muita paciência, né? Muito carinho com essas pessoas. Eu trabalho muito com luto, com pessoas, né, que vêm com situações assim, uma pior que a outra, e fala, caramba, né? Eu, Cris, às vezes a pessoa me conta, Bruno, e eu, Cris, eu olho às vezes para uma situação e eu falo, eu não tenho resposta. E aí eu entro na energia da pessoa e deixo fluir, né? E aí vem o mentor e fala, olha, começa a mostrar uma vida passada, começa a mostrar uma situação X, começa a mostrar toda uma articulação que ele fala, nossa, faz... Aí encaixa. Aí você começa a entender o que está rolando aqui. Aí encaixa, exatamente. Ele fala, nossa, tá bom. E para a pessoa, que é o mais importante, né? Porque não tem que encaixar para mim, para a pessoa tem que fazer sentido. Tem que dar consciência. Aí a pessoa sente, a alma dela sente, sabe? A alma sente e a pessoa fala, nossa. É isso. É isso. E aí a partir daí, aquilo que incomodava já não começa... Muda, né, a perspectiva. Quando muda o ângulo, a pessoa consegue dar passos diferentes. Sensacional. Aí até mesmo, porque a gente... Seguindo, porque isso é um assunto que não tem fim, né? Não tem fim. Que a gente vai ficar uma coisa emendando a outra, a gente vai emendando aqui as coisas. Mas eu tenho uma dúvida também, até mesmo por causa das dificuldades que a gente tem, que a gente encontra aí pela vida, né? Os desafios, né, que a gente encontra. Seria possível, por exemplo, eu fiz um inimigo em uma outra vida. Tem uma pessoa lá que não gosta de mim. Muito comum isso, né? Nós temos inimigos. Eu já passei por isso e descobri em sessões de apometria, tinha lá um cobrador. Eles descobrem né? a gente, Até por isso também que eu estou te perguntando isso. Mas era, que nem nesse caso que eu estou te contando, eu descobri através da apometria e era um obsessor que estava me cobrando lá, estava desencarnado e estava me cobrando uma coisa de outras vidas lá. Mas seria possível, por exemplo, que nem nesse caso, esse obsessor pedir para encarnar para me ferrar, para vir me fazer um mal,
me atrapalhar. Não é pedir, né? Na verdade, às vezes acontece de ele conseguir vir por algum motivo. E só que a espiritualidade sabe, né? Sabe que a intenção é, eu quero reencarnar ali perto, porque eu vou ajustar, vou ajudar, vou isso. Às vezes a intenção não é essa, né? E aí acontece, às vezes ele realmente vir junto para que vocês tenham de novo a oportunidade de não repetir o mesmo erro. Ele não repetiu o mesmo erro e você também não ir continuar no erro, porque às vezes uma pessoa ela te provoca, né? E aí que vem a verdadeira espiritualidade, né, Bruno? Porque sabe como você testa uma pessoa, o nível espiritual de uma pessoa? No perrengue. Na raiva. Porque quando tá tudo bem, tudo fácil. tranquilo, cada um tem a sua carapuça, né? Cada um veste aí sua máscara e tal. Mas observe uma pessoa realmente numa situação complicada na vida dela. Como ela reage às coisas e como ela age com as pessoas. Se ela é agressiva, se ela é estúpida, se ela é isso, se ela é aquilo, se ela sai xingando, botando a culpa em todo mundo, se ela perde essa estribeira muito fácil. Até mesmo porque já vai estar vivendo no limite, isso. Aí qualquer coisinha... E o limite testa e o limite mostra o verdadeiro nível. Então, você quer saber o verdadeiro nível espiritual de uma pessoa? Irrita a pessoa. Mas veja ela no perrengue. Furou o pneu, a pessoa estava indo, tá com a hora marcada, furou o pneu no meio da estrada. Quebra o carro inteiro. Veja como a pessoa xinga. reage. Principalmente como ela reage com as pessoas que estão próximas. Porque às vezes a esposa, o esposo é o pior, né? É a pessoa que vai lá e desconta o saco de pancada. Sim. É o filho, é esse o verdadeiro nível. O primeiro que tá ali vai tomar e não quero nem saber. Mas aí até mesmo num caso desse também, além disso que a gente está conversando, de ter a possibilidade da pessoa encarnar e vir prejudicar e tudo mais, bom, com espíritos nem se fala, porque aí fica mais fácil deles perturbarem. Porque você perde um pouco o seu eixo, né, o seu equilíbrio, e então energeticamente, magneticamente falando, você abre um buraco, digamos assim, para que eles consigam entrar. Você perde uma força. E aí eles ficam brincando com a gente. Aí eles se aproximam, conseguem ficar próximos, aí eles tentam te influenciar, e aí se você não está atento, você é influenciado. E aí às vezes aquela raivinha vira uma raivona, vira uma coisa sem fim. Toma uma força descomunal, e aí de repente já fez uma bagunça. Sensacional, meu povo lindo, maravilhoso, que incrível, hein, Cristina? Olha, tem mais algumas coisinhas aqui para eu te perguntar, mas até muitas coisas a gente acabou conversando. O pessoal pode deixar nos comentários também as perguntas. Isso, gente, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários, eu mando lá para a Cristina, ela vai ficar de olho também aqui na nossa live e responde vocês também das dúvidas que vocês tiverem. Mas uma outra coisa aqui, antes da gente ir para a nossa sobremesa, até mesmo assim, porque é muito falado também hoje em dia, no meio da espiritualidade, tudo mais, sobre o nosso duplo. Até mesmo eu tenho cursos que eu aprendi a trabalhar com o duplo, né? Então, você aprende um monte de exercício, vai dormir, fala, duplo, resolve lá pra mim, entendeu? Baixar usa muito essa resolve as paradas lá pra mim, que essa eu não consigo, né? A gente joga na mão dele lá e ele resolve, né? Resolve. Na grande maioria das vezes. Mas eu queria que você explicasse aqui pro pessoal e pra mim também, qual seria a diferença, né? Porque, é tanta coisa, né? É anjo da guarda, é mentor, é duplo. São completamente diferentes. São coisas completamente distintas. E eles não têm nem ligações. O duplo, ele é uma cópia, digamos assim, né? Da sua energia, mas na versão potente, digamos assim, sem os defeitos, sem os problemas, sem o ego que tem os medos e as questões. Então, quando você consegue acessar o duplo ele é uma versão sua melhorada à 10ª potência. Sim, é a gente lá em 10ª. É a sua versão sem o problema. Sim. É a sua versão sem o defeito, digamos assim. Então, quando você pede para o duplo atuar, ou você pede uma solução para o duplo, na verdade o que acontece é que você começa a usar essa força. Você se conecta a essa força. É totalmente diferente de anjo da guarda, que aí é uma força espiritual que está muito conectada à divindade, né, ao sol maior, a centelha divina, que aí você pode, e aí tem uma hierarquia gigante, né, de anjos, aí você pode contatar
para te facilitar uma questão na vida. Aí é uma força externa, né? Que você tem conexão, mas não é uma parte muito conectada a você. Que seria o duplo. Exatamente. Então, basicamente é isso. Aí tem muitas forças, várias formas de fazer isso. Ixi, dá pra ficar falando 5 horas sobre isso. Vai sem fim aqui, né? Sensacional, meu povo lindo, maravilhoso. A gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui e a gente já vai para a nossa sobremesa. É o tempo de novo. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Aproveita para se inscrever e a gente já volta para a sobremesa com a Cristina Long para finalizar essa live de hoje que foi incrível, sensacional. Vamos ver o que ela trouxe para vocês. Depois desse almoço gostoso aqui, precisa ter uma sobremesa boa também. Aguenta aí que a gente já volta. Vamos lá, meu povo lindo e maravilhoso, para nossa super sobremesa. Gente, que papo incrível com a Cristina Long aqui sobre essas coisas de vidas passadas. Isso é incrível, né? Cristina, antes de você tirar a carta pro pessoal, fala aqui pro povo onde o pessoal te encontra, curso, consulta, receita, o que mais você puder, pode divulgar isso. Acho que o mais fácil é me achar nas redes sociais mesmo, Cristina Long, e o meu Instagram principal, Jornadas da Alma, tudo junto no plural. E tem o Cristina_Long também, que acho que é mais fácil. Achando o Instagram, Acho o resto, Acho né? o resto, tá tudo lá, tem os links, tem tudo. Sensacional, gente. Lembrando a vocês que a gente deixa também o contato dela aqui na descrição do vídeo, junto com a receita, tudo bonitinho para vocês conseguirem contactar a Cristina rapidez. Vamos lá, Cris, o que você trouxe pra gente aqui Eu hoje? trouxe umas cartinhas que são oráculos, na verdade não é tarô, não é cartas. A ideia é o seguinte, Bruno, pensem vocês aí numa questão que vocês querem resolver ou precisam saber algo a respeito da situação, ou de uma pessoa, ou de uma situação. E aí eu vou dar 3 opções, opção 1, opção 2, opção 3. Então pensa aí, a minha resposta ou algo que eu preciso saber vai vir de qual opção, 1, 2 ou 3. Então eu vou tirar 1, se eu precisar de algum complemento eu pego, e aí depois a gente fala do 2 e do 3. Então quem pensou no 1, tá? Quem pensou no 1, o que você precisa saber neste momento, né? O que a divindade, o que a sua centelha divina precisa te mostrar, o que você precisa ter consciência sobre algo. Então vamos lá. Então, quem tirou 1, hein? Olha só. Essa é uma carta linda, olha, gente. Não sei se vocês conseguem ver daí. É o Hierofante? É que todas as cartas são de elefante. Ah, entendi. Eu já achei que era... Tá falando para você cultivar a sua energia. Tá falando para você se conectar, tá falando para você se dar o prazer de ficar em paz com você mesmo, para você entender a situação. Então, ou entender a pessoa, né? Porque quando você acalma sua mente, quando você entra na sua resiliência, no seu equilíbrio, você vai conseguir entender o que você precisa entender. Então, é um convite para que você entenda essa pessoa, essa situação na paz. Então você tem que cultivar isso de alguma forma. Pode usar música, pode de repente fazer uma meditação, fazer algo que deixe você tranquilo, que deixe seu coração em paz. Eu vou só tirar um complemento aqui dela, vamos ver o que mais que pode mostrar aqui para você. Aí do montinho número 1. Tá dizendo inclusive para se abrir, né? Então você fique em paz e se abra para entender, se abra para olhar para algo que você não entendeu ainda. Se abra para entender um outro ângulo, porque quando a gente enxerga pelo nosso ângulo, estou enxergando o que eu quero que seja, o que eu entendo que é. Quando eu olho, me abro para um outro ângulo, eu vou entender realmente a coisa como ela é. Então, sim, fica aí a dica. Então, agora o montinho de número 2, hein? Você que pensou aí na sua situação, ou numa pessoa, numa questão que você precisa entender. Então, vamos lá. Olha só, essa é uma cartinha linda, que mostra o seguinte, para você observar o quanto você já não tem tudo aquilo que você precisa, ou quanto essa situação, ela já está num limite que é possível. Vou dar um exemplo com uma pessoa, sabe, Bruno? Às vezes a gente tem que entender que aquela pessoa, ela é desse jeito. A gente não vai ter mais daquela pessoa. Não quer arrancar suco de pedra, exatamente, né? Exatamente. Então, quando a gente aceita isso, no nosso coração fica tudo mais fácil. Então, tá mostrando aqui que já tem ali uma situação completa
E esse completo eu posso ver de uma forma bonita e não de uma forma onde, tá faltando algo, não é o suficiente, entendeu? Ficar cobrando de uma coisa que você já viu que Vou aquilo tirar um ali complemento aqui, exatamente. E aí, ó, ficar em paz, né? Be candid. Tá em inglês, né? Para você ficar cândido com isso, ou seja, ficar iluminado com isso, ao mesmo tempo ficar em paz com a situação, ou seja, aceita, que dói menos. Falando e aquilo ali não vai mudar. Exatamente, né? E fica em paz, né? E aí quando você aceita, você fica no equilíbrio, você fica tranquilo. Você não quer mudar a situação, porque... Pega um pouco do que a gente estava falando, né? Aceito e... A gente sofre muito porque a gente se apega à ideia do que a gente gostaria que fosse e do como a gente quer que seja. A expectativa que você já tem lá dentro programada e que você projeta no outro lá, né? E não é, exatamente. Bom, bora lá. E quem pegou aí, escolheu o 3, tá? O que você precisa saber, entender sobre algo, ou alguém, ou uma situação? Então, vamos lá. Ó, tá pedindo para pedir para os seus guias ou para a sua espiritualidade te ajudar. Ou seja, peça ajuda. Pode ser também aqui uma ajuda mais profissional, tipo um terapeuta, um advogado, né? Dependendo da situação, pensa assim, se eu não estou conseguindo resolver, alguém que tem mais expertise do que eu, alguém que tem mais consciência, mais sabedoria sobre tal assunto que você precisa, pode te ajudar. Então tá pedindo aqui para você... Peça ajuda sem medo. Peça ajuda sem medo. Tirar o complemento às vezes as dela. pessoas têm medo de pedir ajuda, porque às vezes está numa situação tão enrascada que fala assim, será que eu vou contar isso para alguém? E aí vem aqui a transformação pessoal através desse olhar novo, né? Então você pede ajuda, de repente alguém vai te mostrar um caminho que você não estava enxergando, vai enxergar de uma outra forma e então é isso, olha só. Então peça ajuda e aí vem uma transformação aqui na sua energia. É isso, olha só que lindo. Coisa boa, hein? Eu vou contar pra você, vou contar agora só no final. Eu também participei, que vocês acham que eu sou bobo, que eu vou deixar só pra vocês? Também aproveitei, eu escolhi a minha carta, vou contar pra vocês qual que foi. Eu tava lá, eu tô no grupo da primeira carta lá, hein, gente? Quem que foi aqui na primeira, aqui, ó? Tô nesse grupo aqui com vocês. Ficar em paz, se abrir para as coisas, vamos embora com tudo, se abre, já aproveita e se inscreve aqui que você vai se abrir mais ainda, vai aprender a despertar e muito mais, vai aprender a comer direito com essa comida gostosa que a gente fez hoje, né, Cris? Uma delícia. Tava bom demais e a sobremesa foi melhor ainda. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Cristina Long, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer, sensacional. O prazer foi todo meu. Já tá até convidado para vir outras vezes aqui comer mais com a gente também, até conheci uma cidade nova. Então, o povo vem aqui, passeia, conhece a cidade, come jujuba, toma água com limão e tudo mais. Muito obrigado, Cristina, mais uma vez. Muito obrigado a você que ficou até agora aqui com a gente. Ganhou essa sobremesa incrível. E é claro que a gente se vê na próxima aqui na Nutriluz. Um beijo no coração de todo mundo. Fui!